Olá, paz seja convosco, graças a Deus. Mais uma aula, liderança 3, mentorear, né? Nós estamos no capítulo 5 e vamos falar sobre alicerces da mentoria eficaz. Ainda nos exemplos do apóstolo Paulo com o pastor Timóteo. Vamos estar orando para a gente dar início. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por todas as bênçãos materiais e espirituais, por tudo que vivemos. Nós te louvamos, Pai. Queremos pedir a tua direção, o discernimento do Espírito Santo, nos dê sabedoria, nos dê humildade, nos capacita, Pai, a entender e compreender sobre esse assunto e praticá-lo. Para a glória do teu nome, nos ajuda, Senhor. Amém. Graças a Deus. É muito bom, muito importante o alicerce, né, na vida do ser humano, a base, a fundação, é onde começa tudo, né? Então vamos falar sobre os alicerces da mentoria eficaz na página 59 do nosso módulo. Primeiro tópico 5.1, consciência da presença de Deus. É interessante, é importante que o líder que está fazendo discípulos, que está mentoreando os seus mentores, tenha consciência que sem a presença de Deus não tem como fazer nada, não há como fazer nada. O próprio Cristo disse, né, sem mim nada podeis fazer. Sem a presença do Senhor Jesus na nossa vida, nós não vamos para lugar algum. 2 Timóteo 4:1 diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Em 2 Timóteo 4, Paulo deu as suas últimas incumbências ao seu amado filho na fé. Nos primeiros 4 versículos, o apóstolo orienta Timóteo quanto a ser fiel na pregação e no ensino da palavra. Era o que mais ele falava. Seja fiel, pregue a verdade. O termo presença em hebraico quer dizer face. A presença de Deus no meio do povo de Israel era um sinal de aprovação. Êxodo 33. Eles sabiam que o sinal visível da presença de Deus era uma coluna de nuvem. A nuvem retorna e com ela a presença de Deus também retorna. Nada tem significado sem Deus, nenhum lugar é seguro e satisfatório sem a presença, sem a face dele. O mentor precisa trabalhar o senso de temor e respeito pela presença de Deus em seus mentoreados. Pois pessoas que caminham na direção ao Senhor têm um senso de propósito que claramente marca os limites de suas vidas e tornam as decisões mais fáceis. Com Cristo no barco, como diz a música, tudo vai muito bem. Com a presença de Deus, as decisões serão tomadas melhor, as coisas vão fluir melhor, vão funcionar melhor, sim, com certeza. E o líder, o mentor, tem que ter consciência disso e passar isso para os seus liderados. 5.2, uma exortação solene. Número 1, a importância de praticar aquilo que já havia aprendido. O apóstolo Paulo fala muito com Timóteo sobre isso, né? Tu, porém, permanece na doutrina, na verdade, na fé, segue o exemplo dos fiéis. Paulo está sempre falando sobre isso. Número 2, a palavra de Deus como escritura é inerrante e proveitosa para todos os aspectos da vida. A nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é nossa bússola, é nosso guia, é nosso mapa. Número 3, a transformação do caráter que prepara o homem para toda boa obra. Esses 3 pontos são muito importantes. Aqui no último parágrafo do item 5.2 diz assim: se o mentor não tomar a iniciativa, haverá pouco relacionamento e resultados. Por quê? Porque muitos pupilos ou discípulos órfãos ou discípulos meninos, discípulos ainda imaturos se sentem constrangidos, receiam pedir ajuda, alguns receiam rejeição, outros nem mesmo se sabem candidatos, não sabem se remeter mesmo os chamados. Por isso, quando uma pessoa mais velha toma a iniciativa, é dado o primeiro passo para que se forme ali
um sólido relacionamento. Na verdade, os mais velhos porque já são mais maduros, né? A tendência é que os mais velhos sejam mais maduros, mais vividos, mais experimentados. E o novo fica meio que tímido mesmo, né? Novo é novo às vezes na idade e novo provavelmente na situação também, né? Uma das observações que tem na Bíblia Sagrada é que homens para ser líderes e homens para ser chamados ao ministério, o apóstolo Paulo faz essa observação: não deveriam ser neófitos na fé, não deveriam ser pessoas novas na fé, não deveriam ser os recém-chegados, porque precisaria de uma base, de um alicerce, de todo um preparo para assumir a liderança. Infelizmente hoje a gente vê muita coisa errada, muita heresia, porque as pessoas por aí fora, sem noção do que está fazendo, abrem suas igrejas, registram suas igrejas e saem ungindo, derramando óleo na cabeça de muita gente que não tem alicerce, não tem base, e vemos aí o que é que está dando, né? Na Bahia, na nossa cidade, no Brasil, muitos fanáticos, muitos heréticos, grupos heréticos se formando por conta disso aí. 5.3. A cultura da prestação de contas. Toda a nossa caminhada no reino de Deus, especialmente quanto à liderança cristã, deve ser feita com a compreensão da prestação de contas. É a lei da semeadura, né? Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Estamos sendo presenciados pelos olhos de Deus. É por isso que Paulo chama a atenção de Timóteo para manter os olhos bem abertos naquilo que faz ou deixa de fazer. O apóstolo inicia sua orientação colocando Deus e Jesus Cristo como testemunhas do que ele vai passar a dizer ao seu mentoreado. Qual a razão do tom solene? É porque o assunto em pauta continua sendo a palavra de Deus, a tarefa primária de todo líder. Observe que essa última incumbência solene de Paulo a Timóteo contém terminologias escatológicas bem carregadas: julgar, vinda, reino. A coisa é séria, né? Tratar das coisas de Deus, tratar das coisas do reino é coisa séria. Então temos que ter a consciência disso. Tem que ter a consciência que é coisa séria, com Deus não se brinca. Em outras palavras, Paulo estava encorajando Timóteo para que ele vivesse aquele momento histórico e os tempos difíceis que haviam de vir, olhando para Jesus, juiz, rei, que retornará, diante do qual prestará conta de tudo que falasse e deixasse de falar. A consciência do juízo de Deus nos leva a agir com responsabilidade no discipulado cristão. No discipulado, na vida cristã, nas nossas ações, nossas atitudes, a consciência do juízo, né, nos leva a agir corretamente, a fazer as coisas certas. Na relação, na página 61, ainda no tópico 5.3, na relação mentor e mentoreado, a prestação de contas está relacionada à interdependência, a qual consiste em só fazermos o que o Espírito Santo indicar, com a concordância das pessoas com quem estamos comprometidos pessoalmente. Essa interdependência é uma dependência que vem do interior, é uma dependência que vem depender do Espírito Santo, sim, mas de só fazer o que o Espírito Santo está mandando, concordando com a liderança, com aqueles que nós estamos comprometidos pessoalmente, ou com seus liderados, né? Há uma hierarquia, nós temos que respeitar a autoridade espiritual, está debaixo da cobertura espiritual. Timóteo estava debaixo da cobertura de Paulo, do apóstolo Paulo, e assim sucessivamente. Os discípulos, a igreja primitiva mostra isso claramente, né? O respeito a autoridades eclesiásticas. Porque tem alguns por aí que eu só faço o que o Espírito Santo manda, eu não obedeço a homens, eu obedeço. É mentira. Quem não obedece o seu líder, não obedece o líder que vê, vai obedecer a Deus que é invisível? Não obedece. São pessoas que têm pretexto, são rebeldes e não querem obedecer. Não tem outra explicação não. 5.4, paciência generosa. É algo que a gente precisa muito.
é de paciência. Não só no reino de Deus, na vida secular, com a família, no trabalho, na empresa. Nós precisamos adquirir isso, paciência. No trânsito, tem pessoas que estão matando o outro por nada, por falta de paciência. Então nós precisamos buscar isso, buscar adquirir paciência. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade, com toda paciência e doutrina. Pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo 4, 2-4. Nós já ouvimos algumas pessoas falar sobre isso, e já vivemos, você já viu alguém falar. Hoje nunca se viu falar tanto sobre isso, né? Se pregar contra o dízimo, se pregar contra algumas ordenanças e mandamentos que praticamos na igreja. Muita gente hoje, você acha na internet, você acha gente que apoia esses movimentos, os desigrejados, né? Não precisa de igreja para servir a Deus, não precisa de... Isso é mentira, né? Nós servimos a Deus onde nós estivermos, mas nós precisamos da nossa igreja, nós precisamos da nossa congregação, para que haja comunhão, para que haja o respeito à autoridade. Tem que ter. Deus que constituiu uns para os presbíteros, outros para os pastores, outros para obreiros, outros para diáconos. Deus quem constituiu na formação da igreja. Paulo orienta Timóteo quanto à necessidade de ser paciente, longanimidade, inteligente, doutrina, na comunicação da mensagem do Evangelho, porque, pelo simples fato de estar lidando com um tipo de gene que recusava intencionalmente dar ouvidos à verdade. Isto é, ao Evangelho. Eram pessoas que optaram por acreditar em mentiras e fábulas. A igreja viveu aquele contexto dos falsos mestres, falsos profetas. Tinha muita heresia, muita mentira. E não é muito diferente de hoje, não. Tem muita gente pregando o que não é a verdade, não é a palavra de Deus genuína, né? E muitos que querem uma brechazinha, né? Massageiam o seu ego e entram nesse barco. O conteúdo da mensagem que Timóteo tinha a incumbência de transmitir, o apóstolo denominou simplesmente de palavra. Paulo acreditava na suficiência da palavra para a formação espiritual cristã. Ele não era o tipo de muitos em nossos dias que substitui a palavra pela terapia de grupo, pelo louvor extravagante, pelo serviço social ou pelas outras atividades similares. O fato é que não há substituto para a palavra de Deus. Ela é insubstituível. Nada contra a pessoa usar uma estratégia, né, para ganhar jovens, mas que dê prioridade, que priorize a palavra de Deus. Infelizmente, muitos estão entrando por esse viés e estão usando psicologia, enfim, usando muitos métodos que não são a palavra de Deus. Né? Se pode fazer disso aí tudo um pouco no lugar certo, na hora certa, mas o lugar da palavra, na hora da palavra, tem que ser a palavra. A palavra de Deus, ela é insubstituível. Até porque o Espírito Santo é quem convence, quem converte do pecado e do juízo. Então, por melhor que seja a estratégia do líder, do pregador, do orador, do irmão, por melhor que ele seja um expert, né, em palestras, em oratória, inteligente, quem converte, quem convence é o Espírito Santo. Não é a estratégia. A estratégia é uma isca, né? Seja ela qual for. A estratégia é só uma isca. Mas tem que haver essa dependência. A interdependência. É o Espírito Santo que vai fazer a obra. Eu vou usar um filme para evangelizar, mas é o Espírito Santo que vai convencer as pessoas. É o Espírito Santo. E acreditar e crer no poder da palavra. Que esse filme esteja transmitindo, se é que ele está transmitindo. Mas que temos que priorizar a palavra, temos. 5.5. Ponha o coração no mentoreamento ou no discipulado. Ponha o coração. Mentorear é o mesmo que discipular. Ponha o coração, fazer com amor. Paulo exorta ao jovem líder Timóteo que corrija, que repreenda e exorte, mas com toda longanimidade, com paciência. No mentoreamento não há só regras, diretrizes, mas primeiramente coração.
no capítulo 3, verso 10, uma das virtudes que Timóteo imitava ao seu mentor era a longanimidade, ou paciência, que implica suportar a imaturidade dos outros. Paciência é isso, eles vão errar, nós erramos, nossos líderes nos abraçaram, nos acolheram, nos amaram. Aqueles que vão chegar na igreja, aqueles que vão chegar no seu grupo, na célula, na IBQ, eles vão errar, errar é humano. Temos que abraçá-los, corrigir, exortar com amor, carinho, com paciência, mas acreditar neles, confiar neles, né? Nos liderados, aqueles que estão sendo mentoreados. 5.6. Não abra mão do conteúdo bíblico, na página ainda 61. Não abra mão, não devemos, falamos sobre isso, não devemos abrir mão do conteúdo. A Bíblia é a nossa regra de fé, a palavra de Deus. Por que não abrir mão do conteúdo bíblico? A razão é simples. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina santa, a doutrina pura, a verdadeira. Os nossos discípulos não podem pertencer a esse grupo. O conteúdo da pregação é a sã doutrina, ou o corpo de doutrina. Isto não significa simplesmente abrir a Bíblia e mandar ver. Observe que Paulo não precisou discorrer aqui sobre os conteúdos dessa doutrina, pois Timóteo já tinha seguido e aprendido. Quando ele relembra Timóteo, ele até uma certa feita ele fala o exemplo da sua mãe, da sua avó, porque Timóteo aprendeu, cresceu no Evangelho, então estava impregnado nele, estava dentro dele, né? A sã doutrina, a palavra de Deus, a verdade. Paulo agora estava relembrando a ele para que ele continuasse, para que ele perseverasse e para que ele ficasse com a verdade. A página 62, continuando. Pena que em muitas igrejas hoje a sã doutrina não é uma realidade vivencial. Eles estão mais preocupados em satisfazer os desejos, a vontade dos ouvintes, do que simplesmente a palavra de Deus com exatidão. Somente a palavra de Deus, nada mais. Quando acrescentamos a palavra a algo mais, estamos afirmando que a palavra inspirada de Deus não é suficiente, que ela precisa de algo mais para cumprir sua missão divina. Podemos descrever a mentoria como o processo de aprender a valorizar a riqueza educacional que os outros nos trazem e também as habilidades sociais que eles nos ajudam a desenvolver. Eu louvo a Deus pela região 891, que tem aí, né, um trabalho muito bom de educação bíblica, graças a Deus. É um trabalho exemplar, né? Graças a Deus, isso é muito bom, isso é um braço forte no mentoreamento, no discipulado da igreja, dos neófitos. Eu louvo a Deus, né? Tem um trabalho assim muito bom na nossa região. 5.7. Sobriedade e eficiência. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faz um bom trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre fielmente, cumpra direitinho o seu chamado, o seu ministério. É o conselho de Paulo para o jovem Timóteo. No 5.8, esteja preparado para o dia mau, página 63. O fato é que o ambiente em que Timóteo vivia era marcado por pessoas desequilibradas, portanto ele tinha que estar preparado para suportar as aflições. Mas se não parece o mundo hoje? Muita gente desequilibrada, muita gente depressiva, muita gente... É difícil. Nós vivemos um tempo parecido com o tempo de Timóteo. Muita gente com muitos problemas. Nossa, cada um pior que o outro. Mas nós precisamos pedir a Deus sabedoria, adquirir paciência, amor, para lidar com essas pessoas. Tem que ter muito amor. Porque é um tempo de pessoas problemáticas, pessoas difíceis. Com tanta crise, né? Crise financeira, crise política, crise na saúde, crise moral que nós estamos vivendo. É muita crise, né? Nós estamos vivendo um período bem complicado, mas graças a Deus que tem nos dado força e vamos continuar com a verdade no nome de Jesus. Suportar as aflições, visto que nas suas relações interpessoais era imprescindível equilíbrio, sobriedade, firmeza emocional e espiritual. Então o líder, o mentor, é imprescindível que ele seja equilibrado. Lembra? O mundo não é preto nem branco. O mundo é cinza. Equilíbrio. Seja qual for a situação, seja qual for o problema, o conselho que você vai precisar dar,
que você vai solucionar. Tenha equilíbrio. Se envolve 2 ou 3, ouça as 2 partes. Ouçam as 3 partes. Mas é preciso ter sobriedade, ser sóbrio. Saber o que está fazendo. Firmeza emocional e espiritual. A gente sabe que firmeza emocional é a pessoa que cuida da sua mente, do seu estado emocional. E espiritual é aquele que está sempre cuidando, orando, jejuando, vigiando, se revestindo na palavra. Temos que estar preparados para o dia mau, né? Temos que estar preparados. Por mais que a igreja tente ajudar, auxilie na palavra, os pais tentam ajudar os filhos, é preciso estar bem junto, bem rente ao Senhor, a presença de Deus para o dia mau, porque na prática é bem complicado, né? Não existe um livro de receita pronto para dizer, você vai passar um problema, você vai passar uma decepção, uma traição. Na prática, temos que estar preparados para o dia mau, porque eles são muito dolorosos. Muitos não aguentam, desistem, muitos se afastam por falta de preparo, por falta de alicerce. Assim como Timóteo, nós vivemos em meio ao mar revolto das ondas de pessoas disfuncionais, destemperadas e reféns das falsas doutrinas. Note que o perfil requerido no versículo 5 contrasta com o perfil dos falsos mestres do versículo 3 e 4. Fica claro, portanto, que Deus não rejeita ninguém, exceto aquele que está cheio de si mesmo. E aqueles que Deus rejeita é quem vai, Ele mesmo tira. Quem vai tirar o joio, quem vai tirar do meio da congregação dos justos, dos santos, é Deus mesmo. Então a gente vai só vigiar, ter cuidado, ter paciência. Mas a obra de Deus, Ele cuida. A obra do Senhor, Ele cuida. Agora não há mais dúvida para Paulo, que sabe que a sua prisão resultará em morte. Paulo está absolutamente certo de que seu frutífero ministério chegou ao fim. Na carta ele deixa claro isso, né? Isso faz com que ele fixe seu olhar para o prêmio, a coroa de justiça. Agora o grande apóstolo dos gentios vai deixar este mundo para estar com Cristo, pois ele mesmo já havia dito que era incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. Ele vai partir, mas antes encoraja o seu discípulo na fé a prosseguir com a incumbência de manter a chama do evangelho acesa. Prega tempo e fora de tempo, prega a palavra, prega Timóteo a verdade, prega a verdade. É preciso estar preparado espiritualmente, emocionalmente, porque Paulo estava chegando à hora da morte, e o escritor até faz um comentário aqui, né? Interessante. Eu me pergunto como uma pessoa que está diante da realidade da morte não perde o interesse pela vida. O apóstolo Paulo não perdeu, estava ali preso, às vezes algemado em casa, prisão domiciliar, e sabendo que estava chegando o momento dele partir, e ele estava ali firme na sua decisão, no seu chamado. Nós estamos chegando ao final. Então aguente firme a sua luta. Aguente firme. O apóstolo Paulo chegou a dizer que viver para mim viver é bom, mas partir é melhor ainda, que é Cristo, né? Então, que nós possamos tomar exemplo de Paulo, de Timóteo, chegar ao final da estrada, né? Combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Que possamos seguir o exemplo dos fiéis. Que Deus em Cristo possa te abençoar de uma forma toda especial. Forte abraço.